Oi, gente. Boa noite. Já de começo, peço perdão que a gente não gravou a correção da lista, mas confiem que a gente vai gravar sim. Agora, na aula de hoje, a gente vai continuar com um assunto que, de certa forma, é os vetores, só que vetores com dimensões diferentes, que nesse caso é chamado de matrizes. Tá? Vou só dar um pequeno adendo aqui. Por favor, façam as atividades. A gente teve bastante dificuldade com a correção, mandar a avaliação para vocês, mas nós estamos verificando quem está fazendo e não está fazendo. E recentemente diminuiu mais ainda a quantidade de pessoas que está fazendo a atividade. Então, por favor, façam a atividade. Lembre-se que para obter o certificado precisa ter presença e fazer a lista. E aparentemente a Unifesp está rejeitando e-mails que não são do domínio da Unifesp. Então tentem enviar sempre com o e-mail institucional de vocês. Aqui na aula do que vimos na aula anterior, que era os vetores, como que eles são construídos, como podemos ver e escrever informações neles, e a definição de vetor, certo? Agora vamos para o assunto da aula, que é matrizes. Certo, pessoal. Aula passada a gente trouxe novamente aquela analogia da gaveta. É como se os vetores fossem uma gaveta cheia de divisórias, mas dessa vez as matrizes têm a mesma função, porém, como a Camille falou no começo, tem dimensões diferentes. Pode haver tanto linhas quanto colunas de tipos de dados, mas eles continuam seguindo a mesma métrica do vetor. Devem ser do mesmo tipo de dado. Passa pro lado aqui, eu acho que eu botei. Botei um negócio pra rabiscar mesmo. Não sei se tem como rabiscar. Eu botei na ordem errada, bota pra frente. Pra frente. Você tem certeza? Isso. Eu não sei se tem como riscar aí. Acho que deve ter, sei lá. Bem, a matriz funciona como se fosse uma planilha mesmo. Que tem colunas e linhas. E a posição delas é numerada. Peraí. Eu não sei não, envia. Perdão, eu não sei não. A gente ficou uma semana sem dar aula, a gente desaprendeu da aula. Tá. Vai falando aí que eu vou tentar descobrir se dá pra arriscar. Minimizar rapidão, acho que eu sei como é que faz. É que tu tá dividindo a tela, né? Sim, Tá bem meu ali que Deus. tem um lápis ali, ó. Desenho. Aqui, certo? Isso. Sim, mas aí quando eu for apresentar, não dá de riscar, sua escrota. É isso que eu tô Ai, ai, falando. achei que era igual o PowerPoint, pá. Tá, Mas enfim, por exemplo, uma matriz de inteiros. Cada posição dessa matriz vai ser colocado um número. E pra gente atribuir, tipo assim, é como se fosse uma batalha naval. Não sei se vocês já jogaram a batalha naval. Você escolhe, por exemplo, eu quero a posição 1,2. A posição 1,2, eu quero que eu bote o número 2, por exemplo. Aí a posição 1,2 da matriz vai ser exatamente a posição que está tendo um ponto de encontro. É como se fosse um plano cartesiano também. exato. É a mesma construção de um plano cartesiano. Não dá não. Infelizmente, Infelizmente. eu não sei usar não. Volta pra. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou mostrar depois do jogo da velha, que eu acho que vai ficar interessante de entender. Mas enfim. A estrutura para declarar uma matriz no C é muito parecida com a do vetor. A única diferença é que você vai colocar mais um colchete para poder determinar o tamanho da quantidade de linhas. E uma coisa para se atentar:
no vetor, por exemplo, um vetor de caracteres, clientes. Se a gente for fazer o nome de um cliente só, seria, por exemplo, char, nome e, sei lá, o colchete 50. Eu vou mandar aqui no chat pra vocês verem. Char, nome, colchete 50. O que significa isso? Esse que eu escrevi aqui no chat. Significa que a gente está fazendo um vetor de caracteres que podem ter até 50 caracteres nele. Beleza? Mas no caso da matriz é um pouco diferente. Você não vai colocar o colchete da quantidade de linhas do lado direito, você vai colocar do lado esquerdo. Então, ali, por exemplo, igual está no slide, char clientes 550. O 5 é referente à quantidade de linhas que a nossa matriz vai ter. E o 50 é a quantidade de colunas. Então, aí, no caso, a gente pode cadastrar 5 clientes que no nome deles, por exemplo, caiba até 50 caracteres. Pode passar. Se não tiver nada que citar. E para inicializar, repetir, volta lá para repetir. Peraí, explica com números que talvez fique um pouquinho mais fácil para entender primeiro o conceito de linha e coluna. Tá, beleza. Que nem tá neste exemplo aí, temos uma matriz de inteiros, de números inteiros. Ela é uma matriz 3 por 3. O que significa isso? Ela tem 3 linhas, igual tá ali, ó. Tem a linha que tá o 1, o 2, o 3. Logo abaixo tem outra linha, que é o 4, 5, 6. Logo abaixo é o 7, 8 e 9. São 3 linhas diferentes. E em cada uma dessas linhas, nós temos 3 colunas, onde vai ficar cada um dos números. Por Isso. exemplo, a primeira coluna é... Desculpa, falar. Perdão. Aqui, ó, vai ser a linha e aqui a coluna. Por exemplo, esse item aqui tá na linha 2, na coluna 3. Isso, e é isso mais ou menos que ela tá falando, dizendo que pode ter 5 linhas, como se fosse aqui, se aqui fosse esse 3. E esses 50, como já é no char, são 50 caracteres em sequência que você vai poder colocar. Isso. Aí, novamente, ali ao lado tem um exemplo do caractere de novo, com o nome dos alunos. Perceba que na hora de inicializar, strings e números inteiros é um pouco diferente. Você coloca, por exemplo, para inicializar uma string, é como se você fosse fazer um vetor. Não sei se vocês lembram, lá na hora de fazer o vetor, deixa eu escrever aqui no chat de novo, tipo assim, sei lá, números, a gente colocava entre qual é o negócio que é chaves, né? Entre Isso. chaves, tipo 1, 2 e 3. Esse que eu mandei no chat aí é um vetor com 3 posições, certo? Aí cada uma dessas posições, ela tá dentro de uma chave. Quando você vai fazer uma matriz, vocês percebem que cada linha, ela é meio que delimitada por outro conjunto de chaves. Então é importante você se atentar na hora de fazer a matriz dessa maneira, de números. Tanto números inteiros quanto float. É assim. Só não é assim para os caracteres. Os caracteres é como se o que separasse os caracteres não fosse as chaves, fosse as aspas. Isso. Pode passar. Uma coisa que eu aproveitando que tem 2 tipos diferentes de matriz. Quando você cria uma matriz, como por exemplo int aqui, observem que todos os elementos dessa matriz são inteiros. Se fosse double, todos os números deveriam ser reais. Tá vendo no char? Todos os elementos são char, são caracteres. Vetores e matrizes, considerando que a partir do princípio que eles são basicamente a mesma estrutura, eles são elementos homogêneos, ou seja, eles não misturam os tipos de variáveis dentro deles, mesmo que eles tenham N caracteres, números ou o que quer que seja que popule eles dentro deles. Não tentem colocar outro tipo de elemento dentro de, por exemplo, do int aqui, sei lá, tentar colocar um float. Isso é incorreto, vai dar erro. E não tentem colocar outras coisas dentro de um char, caso ele não aceite, né, não esteja dentro do alfabeto dele, aí dentro. Isso vai ser algo que futuramente vocês vão conhecer, que vai ser um Struct sim aceita
outros tipos de variáveis dentro dele. E aí, esse tipo de estrutura se chama estrutura heterogênea, porque ela não é uma mistura pura, por assim dizer, como a gente aprende na química. Pode pular essa parte aí? Ok. Ah, Eu mandei aqueles exercícios pra você mostrar aí. deixa eu só. Tem alguma coisa além disso daqui? Só. Não, eu não consegui preparar mais coisas. Eu vou preparar direitinho pra mandar os slides pra vocês, ficar de material, mas por enquanto a gente vai mostrar só na IDE mesmo, os exemplos. Só um segundo que eu Mas já tudo bem. passei. Ó, mas, a princípio, a interação com matrizes é muito parecida com a do vetor. A única diferença é que ao invés de uma variável de controle só, que antigamente no vetor a gente usava a variável de controle i, na matriz a gente vai usar i e j, porque nós temos duas coisas para percorrer: a posição da linha e a posição da coluna. Mas por que que não tá aparecendo? Não tá aparecendo nada? Não. Se quiser eu transmito. Não, eu não sei o que foi que aconteceu. Tipo, ficou a tela de transmissão ficou tudo preto. Agora eu vou. Tá, tem esse primeiro aqui. Isso. Beleza. Ó, nesse primeiro, como a gente tá fazendo. Ó, sempre. Ó, é assim, é importante entender que um vetor de caracteres é um tipo de string, vamos falar assim, no C. E uma matriz é como se fosse um vetor de strings, sabe? Porque na hora de você fazer a interação com strings, com matriz do tipo char, você só vai usar uma variável de controle, diferente das outras. Você vai usar apenas a variável de controle i. É como se fosse, tipo, vocês estivessem declarando aqui só se fosse um padrão 20. E. Ah, eu fingi que eu coloquei o certo. Isso. No caso é 12, né? Não, calma. É como se fosse assim. 12 na limite é 12 as linhas. Você tá confundindo. Na verdade, eu mesmo falei pra eles tomar cuidado e eu confundi. Tipo isso, como se fosse isso aqui, seria um vetor de caracteres. Só que isso tecnicamente não existe, porque um vetor de caractere seria tipo aqui, é uma palavra inteira, porque ela está somando caractere a caractere. Isso. Aí a matriz seria isso aqui, um vetor diferente. Por isso que tem como é que fala? Uma variável de controle só. Nesse caso aí, o for está manipulado de uma maneira um pouco diferente da usual, que ao invés de incrementar, está decrementando. Por quê? Porque ele vai, em vez de imprimir na ordem que está ali declarada os meses, ele vai imprimir o inverso. Vai começar do dezembro até o janeiro. Basicamente Ou, parecido com incrementar, só que em vez de você inicializar com zero, você vai inicializar com o valor total que você quer. E o critério de parada vai ser quando chegar a zero. enxergar direito, tá? Eu tô. Se eu tô, Aí todo tu, mundo tá. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? usando caractere especial. Foi mal. É que no meu roda. Ai, Eu não me toquei. Tá. Aí com ah, os números, vocês vejam que a gente está usando duas variáveis de controle, tanto o i quanto o j. Porque assim vai percorrer primeiro a linha e depois a coluna. já tá. Observe esse N aqui. Coloca Eu pra, copiei. coloca pra printar. Acho que tu botou sem querer esse N. Exato. Bota pra printar o i e o j. Uhum. Ah, tipo, aqui dentro desse eu coloco O o, i. o I, calma, o I. Ah,
for. Mas será? Tá certo. Certo, eu tô. Bota aí, linha. Bota só pra diferenciar do outro. É assim mesmo. Eu Sim, tá esqueci. certo. Minha voz tá certa, tá boa? O que faz? Tempo que eu não uso esse microfone. Beleza, que às vezes eu encaixo ele errado, ele sai todo esquisito. Ah, J. J. é assim. Beleza. Deixa eu... Observem que são 2 foros em cada diado. Porque ele primeiro vai, tipo, o i sendo 1. Aí vai ser, vamos supor, aqui, ó. 1, 2, 3. Aí a posição aqui vai ser. Essa primeira posição vai ser a 1, 1. Aí a segunda vai ser a 1, 2, 1, 1, 3. Já que ele é. Aqui é a coluna 1, nessa aqui, né? Coluna 2, coluna 3. Por isso que eu primeiro eu uso o i para andar aqui assim, reto. E aí eu uso, quer dizer, eu uso o i para pegar essas aqui, no caso, e depois o j para andar por aqui, ó. Ai, meu Deus. Por que eu não só voltei tudo? Vou executar. Faltou só quebrar de linha. Pois é. Peraí. Tem que quebrar a linha depois do for. É, pode ser também. Que é isso? Tá certo, aqui é o número da matriz. Ah, sim. Aí, ó, na linha 0 e na coluna 0 tem o número 1. Igual tá lá, ó. Aí na coluna 1. Oh. Isso, peraí. Peraí. Esse código ficando todo feio. Minha. Bota aí, resultado, só pra gente, só pra gente diferenciar esse aí dos outros. Ai, meu Deus. Tava indo muito bem, pra ser verdade. Tá aqui. Coluna 0. Lembrando que o zero, porque o índice é zero, né? Eu fico colocando 1, 2, mas o índice inicial de vetor, e, no caso, a primeira linha e a primeira coluna vai ser zero. Uh, coluna aqui sai 1. Na linha zero, coluna zero, aqui é 1. Linha zero, lembrando que essa é a linha zero. Linha zero, coluna 1 vai ser o 2. Linha zero, coluna 2. Calma, essa. Buguei. Calma. Esse negócio de ir mais um me confunde toda vez. Coluna 2, o resultado é 3. Aqui pegando os de baixo, por exemplo, esse daqui, ó, que é a linha 2, coluna 2, o resultado é 9. O do meio, por exemplo, aqui, ó. Linha. Calma. Linha 1, linha 1, coluna 1, 5. Aqui, resultado 5. Observem que para colocar para exibição eu coloco o nome da matriz,
coloco a linha e a coluna para poder ir certinho o item que eu quero. Isso. E assim como no vetor, começa em zero, tanto a linha quanto a coluna. Pois O é, posicionamento deles. sendo Aí lembrando que sempre que vocês forem preencher ou, ou visualizar algum elemento dentro da matriz, do vetor, vocês têm que colocar dentro de um for, porque não adianta você colocar um, sei lá, número i, por exemplo, né? Número colchete i, fora do for. Ele vai mostrar só um valor. Tem que botar sempre dentro do for, para poder iterar. isso não tem muito o que explicar, não. É porque teve gente que fez esse exercício Hum, do não sei, vetor. não vou nem comentar o que fizer. Ó, pessoal, eu trouxe aqui, deixa eu mostrar a tela agora. Deixa eu ver aqui. Tu vai transmitir a tela? Eu vou mostrar pra isso. Tá. Eu Ah, fiz há um tempo atrás um jogo da velha que eu também não terminei, mas a parte que mais importante eu acho que tá feita. Que é basicamente usa. Foi até pro desafio da semana, nem sei qual foi o desafio da semana que teve o jogo da velha. Deixa eu só. Peraí que tá mal posicionado. Que é basicamente uma matriz 3x3. Aí aqui o jogador, por exemplo, ele vai escolher. Deixa a porta aí no lugar, por favor. Aí o jogador, por exemplo, escolhe aqui. Eu quero a posição 0,0. Opa. Essa posição 0,0 vai ser referente a essa área aqui. Aí o X vem pra cá. O jogador bola, por exemplo. Sei lá, vai escolher a posição 0,1. 0,1 é pra vir pra cá, teoricamente. Então é basicamente assim que funciona uma matriz. Tu declarar assim, colocar 3x3. Aqui no caso é pra limpar a matriz, que só colocou todas as posições dela como branca. E aqui é que eu laço de repetição para poder sempre que o jogo rodar colocar o caractere que foi inserido pelo usuário. Basicamente isso. Só que dar um exemplo mais prático, porque realmente tem muita gente que pensa, nossa, o que eu vou fazer com matriz, né? Dá pra fazer muita coisa. Jogo principalmente, dá de fazer jogo da velha, dá de fazer jogo da batalha naval. Tem outro jogo também que dá de fazer, só que eu não lembro o nome dele. Só que é mais complicado, que eu acho que é um japonês lá. Acho que é Sudoku. Xadrez também dá de fazer. Tudo que tiver uma malha, uma matriz, dá de fazer com matriz. Então é interessante você treinar com esse tipo de estrutura de dado. Alguém tem alguma dúvida? A gente tá aqui com 30 minutos aí. Alguém tem alguma dúvida sobre qualquer outra coisa sem ser referente à aula de hoje? Pode falar também. É bom tirar logo todas as dúvidas porque a gente vai ter um projeto final, né? Aí, Camille, eu acho que já é interessante eles pelo menos já dividirem os grupos deles, né? Acho que semana que vem, como vai ser... Eu não sei se semana que vem vai ser Struct. Esqueci até, depois eu vejo aqui. Mas acho que é interessante eles já dividirem os grupos pra gente semana que vem dar aula e passar já o que eles têm que ir adiantando pra fazer. Porque a gente tem pretensão de terminar a oficina até dia 12 de julho. A nossa. Dá pra terminar antes, eu acho. Deixa eu ver aqui o calendário. Eu não faço ideia. Hoje é dia 14, a gente tá na matriz. Falta só funções e parâmetros, que eu acho que dá pra gente fazer rapidinho. E
como é que é o nome? Struct já é uma parada já que eu acho que vai demorar um pouco pra pegar direito. Mas acho que, tipo assim, eu acho que tem como eles ir adiantando algumas coisas do projeto, sabe? A Então, gente pode passar Struct para estrutura de dados. pode ser, acho mais interessante pra próxima oficina, né? Uhum. Senão vai ficar muita coisa pra vocês fazerem. Então, semana que vem, a gente vai mostrar. Sim, agora que a Camille falou pra gente deixar esse truque pra próxima, semana que vem a gente tem como fazer a aula de funções e parâmetros e já passar o trabalho final. Aí, semana que vem a gente faz o quê? 2 semanas tá bom de prazo pra eles fazer? Sim. Então, dia 5 assim, dia de entregar o trabalho final. Aí não é só entregar o trabalho, né? Vai ter que apresentar tudo mais, aquele esquema lá. Tá. Para receber os números para preencher a matriz pelo teclado, é igual ou muda alguma coisa? Igual que você diz, igual vetor? Sim, é igual ao vetor. A única diferença é que tem duas dimensões. Você vai ter que tomar cuidado em relação à posição do I e do J. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidinho aqui. Ah, opa. Tá dando de ver a tela? Bem que eu acho que eu fiz isso. Deixa eu ver aqui. Tá, tá, tá. Aqui, ó. Eu nomeei duas variáveis. É que eu botei em inglês. Aqui, posição X e posição Y. Tá conseguindo ver aí? Tá Você conseguindo ver? tá. Só me confirma que eu não tô conseguindo. Tá, beleza. Aí aqui eu criei a variável I, J e o posição X e posição Y. Por que eu criei a posição X e posição Y? Para poder conseguir mudar conforme a pessoa vai digitando. Então, por exemplo, aqui. É, cada uma cada uma das posições da matriz vão receber o valor do X e do Y. Que é como se fosse o. Tem como se fosse não, é igualzinho aquela imagem que tem no slide. Que tem uma matriz, tem tipo um quadrado, sabe? Tipo uma planilha. Aí a pessoa vem aqui. Aí vai receber dois valores. Eu coloquei aqui para separar por vírgula. Aí vai receber dois inteiros. Aí vai guardar o primeiro inteiro na variável posição X e o segundo inteiro na variável posição Y. Aí bem aqui, ó, game board é uma matriz. Vai dentro do primeiro colchete, que é referente às linhas, vai vir o valor da posição X. E dentro do colchete, que é referente à posição das colunas, vai vir a variável posição Y. E ela vai atribuir o valor player, que é o que vai receber um caractere, o caractere player X é X ou a letra O, né, que é a bola. Basicamente. Então, é a mesma coisa. A única diferença é que vão ser duas coisas para você preencher. O X e o Y, fala assim. Certo? Conseguiu entender? Beleza. Mas alguém tem dúvida? Beleza. Meu Deus, cadê? Eu fechei? Não, fechei não. Tá, vou fazer a chamada aqui. Pede pra transmitir a tela. Transmite página.